Olá, hoje eu vim trazer o 11º capítulo, né, a 11ª aula do Michel Foucault, do livro A Hermenêutica do Sujeito, né? E nessa aula, o Foucault, ele vai trazer a noção de conversão. Ele vai dizer que essa noção foi importante para as tecnologias de si, da antiguidade, né? Foi importante para a filosofia, e foi uma noção que esteve presente tanto no cristianismo quanto na política, né? Na política revolucionária do século XIX. Fez parte, né, da subjetividade política, né, daqueles sujeitos que se convertiam à revolução, se convertiam à prática revolucionária. Né? O Foucault vai dizer que essa noção de conversão à prática revolucionária foi pouco a pouco, né, sendo absorvida, enxugada e até anulada, né? Os sujeitos partiram de um esquema de conversão e pertencimento a uma revolução, a uma simples adesão de partido, né? E o Foucault vai dizer que posteriormente os indivíduos que são nas nossas relações cotidianas, atuais, os indivíduos realmente convertidos são aqueles que não acreditam mais na revolução, né? Que não creem mais na revolução. Mas retomando, né, essa noção de conversão que o Foucault pretende tratar, né, dos séculos I e II, o Foucault ele vai dizer que em Platão a conversão estava ligada à ideia de desviar-se das aparências, né, desviar-se das coisas do mundo, né, e ter um retorno a si mesmo. E esse retorno a si mesmo consistia em conhecer a si mesmo, né, para assim conhecer a verdade, né? Conhecer a verdade em si, conhecer as essências em si, né? Está ligado, digamos assim, à busca do verdadeiro eu, né? De uma forma de libertar-se. E está ligado à ideia de uma transição entre um mundo e outro, né? Entre se libertar-se desse mundo, das aparências, para, para outro mundo, né? Libertar-se do corpo para a questão da alma, né? E aí o Foucault ele vai dizer que a conversão que ele trata nas práticas de si, na era 1 e 2, é bem diferente dessa noção de Platão, porque não está ligado, né, à ideia de um retorno que se fará à própria essência, né, nem do desprendimento em relação ao corpo, mas é um retorno a si mesmo no mundo, né, onde se estabelece uma relação completa do sujeito para consigo mesmo no interior do mundo. Essa noção de conversão da cultura helenística, né, dos séculos I e II, também é bastante diferente em relação à noção de conversão do cristianismo, né? No cristianismo, a conversão acontecia através de um acontecimento súbito, né, que implicava que o sujeito ia partir, né, de um estado ao outro, de um modo de ser ao outro, né? E ela acontecia sempre uma transformação intensa no sujeito, né? Onde ele saía da mortalidade para a imortalidade, de um mundo ao outro, do reino do demônio ao reino de Deus, né? E isso sempre acontecia, né, a partir de uma ruptura no ser do sujeito, que fazia com que o sujeito renunciasse a si mesmo para tornar-se outro ser, né, para ter outra forma e renascer sobre outro eu, né? E na conversão helenística não existe essa ruptura, né? O sujeito não renuncia a si mesmo, não não é no interior de si que ocorre a ruptura. Foucault vai dizer que se é que existe alguma ruptura, não acontece no eu do sujeito, né? Mas vai acontecer em relação a uma ruptura ao que está ao redor do sujeito, a tudo aquilo que o cerceia a sua liberdade, a tudo aquilo que o escraviza, né? E que o deixa dependente. É nesse aspecto que ocorre a ruptura. O que então consistia a conversão, né, que o Foucault fala, para essa cultura de si dos séculos I e II, a cultura helenística, né? O Foucault vai dizer que a conversão significava volver o olhar sobre si mesmo,
né? Digamos que converter o olhar do interesse do mundo, né? Do interesse pelos outros, para o interesse sobre si, né? Ter a si mesmo como abrigo, ter a si mesmo como meta, né? Ter a si mesmo como um retorno, né? Um retorno a si, uma conversão no olhar sobre si. E isso consistia, né, num processo longo, num processo contínuo de autossubjetivação. Era muito parecido com Conhece a Ti Mesmo, mas diferente, porque não significava ter a si mesmo como um objeto de decifração, né, como um modo de decifrar, não significava isso, mas volver o olhar sobre si, né, desviar o olhar do mundo, desviar o olhar pelo interesse das coisas pertencente a outras pessoas, desviar o olhar em direção às falhas dos outros e o sujeito concentrar em suas próprias falhas, né, e enxergar a si mesmo. Não sentir mais prazer em ver, né, os defeitos dos outros, mas se interessar pelos próprios defeitos, né, se interessar e observar a si mesmo. Consistia também, né, em envolver a alma para coisas mais agradáveis e esquecer de olhar, né, as coisas desagradáveis em relação aos outros, né, de olhar os defeitos dos outros, os infortúnios das outras pessoas, né? E coisas mais agradáveis são essas. Aí os filósofos vão dizer que é estudar os segredos da natureza, estudar a história, né, vendo os infortúnios dos homens, entretanto mais recuado no tempo, sentir prazer com o campo, né, retirar-se para o campo e sentir o prazer de estar num ambiente calmo, oferecido pela natureza, né, recitar o que aprendeu, o que você aprendeu durante o dia, você recitar, tentar memorização, né. Outra prática também é colocar iguarias sobre os olhos, coisas que são desejáveis, né? E a elas resistir, não ceder a essas iguarias que nós tanto desejamos, né? Fazer exercícios de anticuriosidade, como estar muito tempo esperando uma carta, por exemplo, e passar um tempo com ela próximo e não abri-la, né? Para não alimentar a curiosidade. E mais uma vez, ao olhar para si mesmo, não se trata de ter a si mesmo como objeto de decifração, mas sim concentrar o seu olhar, a sua atenção na própria ação, né? Desviar a atenção do turbilhão de pensamentos fúteis e maldosos que tanto nos cercam, né? E concentrar na própria ação, como alguém que vai se preparar para uma corrida, por exemplo, né? Ou para um atirador de arco e flecha, tanto é falado pelos japoneses, que o Foucault vai falar, né? E aí, ser uma pessoa vigilante, né? Escutar o seu guia interior, retornar a si mesmo, e não se distrair, né, com ruídos do que acontece ao nosso redor, e sim estar, não se deixar distrair pelo que acontece ao redor, mas estar concentrado, né, na presença unicamente de si mesmo. Bom, gente, eu fico por aqui. Muito obrigada pela atenção. Posteriormente continuarei com os próximos capítulos do livro Hermenêutica e Sujeito. Muito obrigada.